Finalmente, a pintura especial que a Ferrari usará em Monza foi revelada. Na verdade, essa cor branca está presente na área da cobertura do motor, realçando o carro, tornando-o muito mais bonito esteticamente e também adicionando um toque histórico. Essa pintura especial celebra o 50º aniversário do primeiro título mundial de Niki Lauda com a Ferrari. Vamos dar uma olhada mais de perto no vídeo de hoje em como essa pintura foi preparada. Precisamos ouvir as declarações de Toto Wolff sobre Lewis Hamilton e também os comentários de Stefano Domenicali sobre a Ferrari e o futuro da Fórmula 1. Valtteri Bottas também afirmou que talvez não ganhe outro título. Patrese discutiu com Adrian Newey sobre o futuro da Aston Martin e parece que ainda não está pronto. Por fim, também precisamos falar sobre a McLaren Racing, que foi avaliada em 5 bilhões de dólares, um valor impressionante. Com isso dito, vamos agora analisar tudo em detalhes. Primeiramente, se você gosta dos vídeos, deixe um like, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo com tema Ferrari ou Fórmula 1. Vamos começar agora. Foi em 7 de setembro de 1975, quando, bem no asfalto de Brianzolo, a equipe Ferrari conquistou um dos dias mais memoráveis de sua história. Clay Regazzoni venceu a corrida, enquanto Lauda terminou em terceiro, trazendo para casa seu primeiro título mundial. Um triunfo que também garantiu o campeonato de construtores e marcou o início de uma das eras mais gloriosas de Maranello. Para relembrar essa conquista, a Ferrari criou uma pintura que remete às cores e detalhes do 312T. O vermelho mantém o tom original de há 50 anos, com listras longitudinais brancas inconfundíveis, números pretos em fundo branco e os nomes dos pilotos escritos em itálico. A asa traseira será em prata metálica, uma homenagem ao alumínio daquela época, enquanto o capô voltará a ser branco, assim como na época. Não é apenas uma simples pintura. Graças a um sistema inovador de envelopamento desenvolvido com a HP e já testado em Miami, foi possível transformar o design do carro com filmes de PVC recicláveis que são mais leves e mais resistentes às temperaturas extremamente altas da Fórmula 1. A celebração não vai parar com os monopostos. A equipe também usará uniformes inspirados em 1975. Leclerc e Hamilton usarão trajes, capacetes e sapatos dedicados, trazendo de volta o estilo daquela época. Tudo será projetado para permitir que os fãs revivam essa conexão profunda entre passado e presente, entre a lenda de Lauda e os desafios de hoje. No Museu Ferrari, os visitantes poderão admirar a Ferrari 312T de Lauda ao lado da Ferrari, que será usada em Monza com a pintura especial. É uma oportunidade única porque, além de ver os dois carros lado a lado, haverá o percurso de exposição que foi completamente renovado, e os visitantes do Museu Ferrari poderão acompanhar diretamente de lá as sessões de classificação e a corrida do final de semana de Monza. Então, essa liveria reacende muitas memórias do passado. Mas como a Ferrari se apresenta em Monza? Vamos também ouvir as palavras do Dr. Ceccarelli, um coach mental no mundo da Fórmula 1, e depois ouviremos Toto Wolff. Vimos que tanto Kim Antonelli quanto Lewis Hamilton cometeram um erro na curva 3 em Zandvoort, e ambos estão passando por um momento difícil, mas por razões diferentes. Para Antonelli, a situação é delicada. Aos 18 anos, ele se viu ao volante de um Mercedes e ao herdeiro direto do assento deixado por Hamilton, com uma pressão enorme sobre seus ombros. A situação dele não tem melhorado. Na verdade, os melhores resultados ocorreram na primeira parte da temporada. Quando um jovem piloto sente a necessidade de provar demais, cada decisão se torna uma aposta. O incidente com Leclerc em Zandvoort é um exemplo. Em vez de se contentar com uma posição sólida, ele tentou uma manobra de ultrapassagem arriscada, um sinal de seu desejo inconsciente de ir além de seus limites. No entanto, isso é um fator positivo quando você é jovem. Até Max Verstappen cometeu vários erros no passado e depois entendeu qual era o limite a não ser ultrapassado. O problema, como apontou o Dr. Ceccarelli, é que Kimi parece faltar proteção psicológica suficiente. No passado, Toto Wolff era um mestre em criar uma bolha ao redor de seus pilotos, mas desta vez a impressão é que o jovem foi deixado mais exposto e em Monza, com a pressão da corrida de casa, o risco é que a situação possa se tornar ainda mais difícil. O caso de Lewis Hamilton é diferente. Na verdade, o piloto inglês não precisa provar nada, mas fica claro que ele se recusa a aceitar ser um piloto secundário. A Ferrari não está no nível que ele esperava, e a comparação com Leclerc está ofuscando-o. O erro cometido na Holanda não foi dele. Ao longo de sua carreira, erros como esse são contados na ponta dos dedos.
Para piorar, ele também recebeu uma penalidade de 5 posições no grid para ser cumprida em Monza por não respeitar as bandeiras amarelas duplas. O treinador mental explica que durante esses momentos, a clareza mental entra em jogo. Se a mente estiver sobrecarregada de pensamentos, é como ter um quadro branco cheio de anotações. Não há espaço para processar novas informações, e erros são inevitáveis. É um processo que conhecemos na vida cotidiana, mas na Fórmula 1, um momento de distração é suficiente para colocar todo o fim de semana em risco. O segredo, segundo Ceccarelli, é criar um ambiente protegido, não porque os pilotos sejam fracos, mas porque fraquezas humanas não são toleradas em um esporte que não deixa nada ao acaso. Por isso, Hamilton na Ferrari e Antonelli na Mercedes precisam se sentir seguros e livres para focar exclusivamente na pilotagem. Monza, portanto, não será apenas um campo de testes técnico, como vimos ontem com várias modificações das equipes, mas também psicológico. Para ambos, a capacidade de recuperar a serenidade pode fazer a diferença entre mais um fim de semana complicado e o ponto de virada que eles desesperadamente precisam. E a interpretação psicológica do Dr. Ceccarelli é muito interessante. Acredito que, por um lado, pode ser mais justificável para Kim Antonelli, que é novo na Fórmula 1 e está em uma equipe forte como a Mercedes, que tem uma história incrível por trás. Então, neste momento, é fácil dizer, há erro. Então, neste momento, é muito fácil dizer que tudo é culpa de Kimi. Ele precisa de um período de crescimento a altos e baixos, e como o próprio Toto Wolff disse, o que eu acredito ser diferente do que Ceccarelli afirma, ele está defendendo. Toto Wolff disse que Kimi precisa de tempo para ganhar mais experiência. A Mercedes já sabia que Kimi poderia cometer erros, então é melhor cometer erros agora do que no futuro, por exemplo, no próximo ano. Quanto a Hamilton, a situação é diferente. Ele é um piloto muito experiente e já venceu muito na Fórmula 1, mas sempre correu em equipes onde foi protegido. Pense na Mercedes com Toto Wolff, mas também na McLaren com Ron Dennis, ele sempre foi protegido pelo ambiente. A Ferrari é um ambiente que te expõe ainda mais à pressão da mídia, dificultando a proteção dos seus pilotos. Então, a nível mental, acho que Lewis também está se segurando bastante bem, só que a pressão é muito maior do que quando ele pilotava a Mercedes. Por isso, acredito que Lewis Hamilton precisa de algumas boas corridas, uma sequência de resultados positivos, e isso pode impulsionar sua confiança e sua pilotagem, e poderemos vê-lo mais forte em 2026. Mas também quero analisar com você o que Toto Wolff disse sobre seu ex-piloto Lewis Hamilton. Na verdade, Toto Wolff criticou Hamilton e disse: "Você já ouviu Michael Jordan pedir para ser substituído?" É uma frase que carrega muito peso e veio após a desastrosa classificação de Budapeste, quando Lewis foi eliminado no Q2, enquanto Leclerc estava na pole e havia desistido de forma desesperada, dizendo: "Provavelmente precisamos trocar de piloto", referindo-se à Ferrari precisando mudar a si mesma. Toto Wolff não encarou bem um comentário assim. Eu o disse imediatamente em privado e depois na frente da mídia. Um campeão como Hamilton não pode simplesmente desistir assim. Para Toto Wolff, Lewis continua sendo o GOAT absoluto, o maior de todos os tempos. Mas certas palavras correm risco de prejudicar sua própria imagem e criar uma narrativa tóxica em torno de sua estreia na Ferrari. É por isso que a comparação com Michael Jordan é feita, uma superestrela que não duvida de si mesma diante do mundo. No entanto, o problema é real. A Ferrari não está tão competitiva quanto o esperado, e a comparação com Leclerc está colocando-o em dificuldade. O erro de Zanvori e a penalidade de 5 posições a serem cumpridas em Monza são sinais de um Hamilton nervoso, que não está se acomodando e ainda não encontrou a sensação certa. Mas como Toto Wolff também apontou, o talento não desaparece da noite para o dia. A experiência pode compensar a falta de velocidade bruta e com um carro que lhe dá confiança, Lewis ainda pode lutar pelo título. A mudança para a Ferrari permanece consistente. Foi o momento certo para mudar de ambiente. O acordo foi excelente e o desejo de competir com o cavalo empinado era forte. Claro, agora ele precisa enfrentar um jovem e muito rápido companheiro de equipe em um carro que é conduzido de maneira diferente do que estava acostumado na Mercedes. Mas essa não é a primeira vez que Hamilton passa por momentos de frustração. Ele já teve esses momentos até com Totó. Algumas finais de semana positivas são suficientes para mudar a percepção e fazer Lewis voltar a subir. Então, a questão não é se Hamilton está acabado, mas se a Ferrari pode lhe dar aquela janela de desempenho e confiança para ver o campeão que conhecemos novamente. Toto Wolff com essa provocação.
buscou atingir as notas certas. Agora, será a pista, especialmente Monza, a nos dizer se Hamilton consegue se recuperar imediatamente ou se a jornada com o russo será mais longa e desafiadora. Portanto, Hamilton precisa de uma performance excelente em Monza, especialmente porque terá que se recuperar durante a corrida após já cumprir uma penalidade de 5 posições no grid e, para isso, precisará de um carro de alto desempenho. Mas veja as diferenças entre Ferrari, McLaren e Red Bull. Qual carro se adaptará melhor ao circuito italiano? O problema mais óbvio com a Ferrari SF25 é a dianteira, e ela luta para gerar aderência na frente em curvas longas e técnicas, como na Holanda, curva 1, curva 9 e curva 10, onde o limite fica evidente. Há uma falta de aderência na entrada, e o subster se torna crônico, fazendo com que o carro vermelho perca tempo significativo. Em Zandvoort, o freio de arrasto é crucial. Quando você precisa frear enquanto vira a curva, se a dianteira não segura, você perde confiança e tempo por volta. Na Holanda, a Ferrari pagou um preço muito alto, mas não é apenas uma questão de equilíbrio mecânico. Na verdade, a Ferrari luta até mesmo para gerenciar a altura do solo, que é outro ponto fraco do SF25. O carro opera dentro de uma janela muito estreita, e é preciso pouco para tirá-lo da faixa ideal, fazendo com que a carga aerodinâmica desapareça. Em uma pista tridimensional como a Holanda, a Ferrari sofreu mais do que qualquer outra equipe. As consequências são uma gestão de pneus que nunca esteve dentro da janela correta. E a pergunta que todos os fãs estão fazendo é: será que essa situação também será vista em Monza? Bem, Monza é uma pista muito diferente, onde o trailing não está presente. Há muita frenagem na fase de desaceleração, mas os freios não são aplicados nas curvas ou com o dianteiro em guinada. Então podemos ver uma Ferrari muito mais competitiva em Monza, que também poderia lutar pelo pódio. O paradoxo é que a Red Bull enfrenta um problema semelhante na dianteira, mas possui uma janela de configuração muito mais ampla em comparação com a Ferrari e é capaz de compensar e tornar o carro dirigível em condições complexas. É por isso que vimos uma Red Bull e até uma Racing Bulls mais competitiva do que a Ferrari na Holanda, também porque a classificação fez a diferença. No entanto, essa situação não deve se repetir em Monza, onde a Ferrari espera estar pelo menos mais competitiva do que Red Bull, Racing Bulls, Mercedes e Aston Martin. A dúvida permanece sobre a McLaren, mas ouvimos as palavras de Stefano Domenicali sobre o futuro da Fórmula 1, pois elas têm gerado muita discussão. A Fórmula 1 está crescendo, mas agora precisamos dar outro salto. É isso que Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, afirmou na véspera de Monza. 2026 será o verdadeiro divisor de águas. Haverá uma nova regulamentação técnica e de unidades de potência para explicar claramente a um público que não é mais composto apenas por super entusiastas. A ideia é clara, sem jargão técnico, mas pequenos trechos gráficos para explicar como os monopostos irão operar e onde acontecerá a verdadeira batalha entre as equipes. Não é uma questão de medo da complexidade, mas de consciência de que hoje, na Fórmula 1, milhões de fãs casuais estão assistindo, e se eles entenderem as regras, permanecerão. Depois, há o formato Weekend Sprint, que os promotores gostam e agora até mais os pilotos também. Embora todos fossem contra no começo, a direção mudou de acordo com os relatórios de domingo. O público quer ação a partir de sexta-feira, não apenas treinos livres. A discussão é se deve aumentar o número de finais de semana de sprint e como evoluí-los sem alienar os tradicionalistas, mas sim acompanhá-los. Simultaneamente, há também considerações sobre a duração das corridas. Para os fãs mais jovens, 300 km é longo, eles querem corridas cada vez mais rápidas. Até mesmo a grade invertida não é mais um tabu. Na verdade, o tema da grade invertida volta a ser central, assim como na Fórmula 2 e Fórmula 3, porque experimentar na Fórmula 1 agora faz parte do jogo. Claro, também há a questão da chuva. É essencial recuperar a visibilidade com pneus totalmente molhados, e o mecanismo de contra-escorregamento também está sendo considerado em paralelo. Se uma unidade de potência perder mais de 2% de desempenho, existem áreas de desenvolvimento direcionadas para recuperar dentro de 6 a 8 meses. A ideia de evitar um desastre semelhante ao de 2014 ganhou impulso ao adicionar mais variáveis em jogo, melhorando assim o equilíbrio da corrida de uma prova para outra. Domenicali também discutiu a General Motors e a possibilidade de ter outra equipe na grade.
O CEO da Fórmula 1 quer admitir novas equipes na Circo somente se elas tiverem uma visão de 10 anos e puderem garantir a sustentabilidade do esporte, incluindo patrocínio, além de manter o tema da sustentabilidade ambiental antes de 2030. Além disso, a questão dos calendários também está sendo abordada. Zanor saudará a Fórmula 1 em 2026 e discussões estão em andamento sobre rotações com Barcelona, Portugal, Turquia e Hockenheim. As vagas são poucas, e aqueles que estão na mesa devem garantir altos padrões e fundos públicos. Até agora, 90% dos promotores contam com o apoio do Estado. A competição entre os circuitos europeus está crescendo cada vez mais e Monza foi renovada até 2031. Sabemos que Imola já estará em rotação nos próximos anos, portanto a Itália deve estar muito atenta ao seu papel na Fórmula 1, pois ele está cada vez mais precário. Este é o cenário descrito por Stefano Domenicali em relação ao futuro da Fórmula 1. Estou curioso para saber o que você pensa também, pois esses são tópicos que atualmente parecem distantes, mas se tornarão concretos dentro de alguns meses ou anos. A visão é clara. Stefano Domenicali quer aumentar ainda mais o espetáculo expandindo os fins de semana de sprint, reduzindo as sessões de treinos livres, adicionando regras anti-stall e favorecendo motores mais fracos. Tudo isso visa incentivar o espetáculo e criar mais adrenalina entre os fãs, que serão menos experientes, cada vez mais novos. Então precisamos simplificar essa Fórmula 1. Essa me parece a principal meta da Fórmula 1. Atualmente, há alguns pontos com os quais discordo. Antes de tudo, abandonar os circuitos de corrida às pistas. Isso me parece uma decisão louca, às custas de acrescentar mais circuitos urbanos. Sim, talvez mais espectadores cheguem ao circuito, mas são espectadores casuais que não retornam nos anos seguintes. Além disso, não há espaço para ultrapassagens. Em resumo, há muitas incertezas nos circuitos urbanos que são menos presentes nas pistas. E adicionalmente, a questão da grade invertida também me deixou um pouco assustado. Veremos o que acontece no futuro. Dito isso, vamos falar sobre as declarações de Max Verstappen e também sobre a Aston Martin. Na verdade, Max Verstappen está vivendo uma temporada muito diferente das últimas 4. Após anos como dominador absoluto, 2025 se tornou o ano da McLaren, e ele, com a Red Bull, encontra-se apenas em terceiro na classificação, com apenas 2 vitórias em Suzuka e Imola. Números que já contam a história de uma mudança de equilíbrio. Max já não é mais o referencial na grade e também terá que defender sua posição de ataques de George Russell. Claro, seu talento não está em questão, mas o que surpreende é a atitude com que o holandês encara esse momento. Não há raiva nem frustração, apenas serenidade. Entrevistado na Zanor diante de seus fãs, Verstappen exibiu uma calma quase desarmante. Ele deixou claro que já se sente satisfeito com o que conquistou, admitindo que talvez nunca mais ganhe outro campeonato mundial. Uma frase que, vindo de alguém que recentemente dominou a Fórmula 1, faz pensar. Max enfatizou que conquistou muito mais do que sonhava quando começou e que suas realizações na carreira falam por si, ou seja, ele não precisa mais mostrar nada. No entanto, há outro lado de Verstappen que está surgindo, o de gestor. Já ativo na GT World Challenge, Max está construindo seu futuro como proprietário de equipe. Ele explicou que no começo é essencial montar tudo corretamente, mas ele não se importa nem um pouco com a ideia de gerenciar outros pilotos e vê-los competir com seus carros. E mais importante, ele enviou uma mensagem clara. Mais cedo ou mais tarde, todos chegam a um ponto em que se tornam mais lentos, e quando esse momento chega, ele prefere abrir espaço para os jovens do que ficar tempo demais e correr o risco de parecer um idiota na pista. Isso foi o que Max Verstappen declarou, e essas palavras nos fazem pensar vindo de um tetracampeão mundial. No entanto, mesmo dizer que todos eventualmente ficarão lentos e que ele abrirá espaço para os jovens pilotos, até mesmo dentro de sua própria equipe, são declarações que não esperava de Max e que também nos fazem refletir sobre seu futuro, se ele desejará se tornar mais um gestor e menos um piloto para administrar sua equipe. Mas vamos também ouvir as palavras de Riccardo Patrese sobre o futuro da Aston Martin. Riccardo Patrese já pilotou os carros Williams assinados por Adrian Newey nos anos 90, e foi o próprio Patrese, após encontrá-lo em Goodwood, quem compartilhou um detalhe surpreendente. Adrian me disse que eles não estarão prontos para vencer em 2026. Ele não quer criar expectativas falsas. Essas palavras parecem sinceras, embora você nunca possa ter certeza. Talvez, em seu coração, ele já espere surpreender a todos no primeiro ano, mas oficialmente prega cautela.
Patrese revelou que Adrian Newey não imagina Verstappen de verde já em 2026 e acrescentou: ele não acredita que possa oferecer a ele um carro campeão de imediato. Na verdade, em 2026, a Aston Martin não estará lutando pelo título, mas ele sabe muito bem que o potencial estará lá, e assim Max se tornará um alvo da Aston Martin. Claro, a incerteza permanece com Alonso, que apesar de sua idade, segundo Patrese, ainda teria fome de competir por um campeonato mundial se a Aston Martin colocasse um carro competitivo em suas mãos. Quanto a Sol, ainda há muitas dúvidas mesmo após a última corrida na Holanda. Uma última coisa, também precisamos falar de números, pois a McLaren está atualmente avaliada em 5 bilhões de dólares, e esse número é impressionante, especialmente considerando que há 5 anos, durante o auge da pandemia, a divisão de corridas da Woking era avaliada em 560 milhões para atrair investidores e manter o projeto vivo. Na época, MSP, Esportes Capital e outros fundos haviam adquirido uma participação minoritária, em torno de 33%. Hoje, aqueles que acreditaram naquele investimento estão enfrentando um crescimento de 10 vezes. A ascensão acabou de se concretizar. Na verdade, os fundos soberanos do Bahrein e de Abu Dhabi adquiriram 100% da propriedade da McLaren Racing, uma operação gigantesca que coloca a McLaren totalmente nas mãos do Oriente Médio. O grupo também comprou todas as ações restantes ainda detidas pela MSP e outros investidores dos Estados Unidos. A avaliação final é de 5 bilhões de dólares. A McLaren não é apenas a equipe de Senna ou Hamilton. Ela se tornou uma marca global capaz de multiplicar seu valor em apenas alguns anos. Será interessante ver o que o futuro reserva para a McLaren nos próximos anos, mas deixe nos comentários sua opinião sobre todos os tópicos que discutimos no vídeo. Estou curioso para saber se você gostou do novo visual da Ferrari, aquele de Monza, e o que espera do carro vermelho neste fim de semana também. Como sempre, lembro de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e Ferrari. Isso é tudo do Rastro. Até o próximo vídeo.